Eu não sei nada de matemática. Eu não sei como é que eu vou explicar isso. Tem que simplificar, porque conta não é meu forte. Gente, então, eu sou péssima em matemática, mas hoje eu tô aqui para pedir para vocês fazerem uma conta, ou perguntar se vocês já fizeram essa conta. Vocês já se perguntaram quanto tempo e principalmente quanto dinheiro você já gastou estudando inglês? Pois é. E quando que você acha que você vai começar a receber o retorno disso? Quando que a gente vai ver o retorno desse investimento todo? Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para vocês. A má notícia é que hoje não basta aprender a falar inglês, chegar num nível básico ou intermediário. Esse nível de inglês, ele pode te trazer um quentinho no lado pessoal, uma melhora na sua autoestima, mas o retorno financeiro mesmo, ele virá quando você chegar no nível avançado de inglês. Sim, somente no nível avançado. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que conseguir chegar nesse nível é muito mais fácil do que você imagina. Meu nome é Nicole Cavalieri, eu sou professora de inglês há mais de 15 anos e depois de muita insistência dos meus alunos, estou aqui no YouTube para dar dicas e aulas para vocês de forma 100% gratuita. Vamos lá! Como é o meu primeiro vídeo aqui, eu vou ser bem simples e direta, sem enrolação, em 3 passos, um processo simples para você chegar no nível avançado, sair do nível intermediário, que é esse platô que tanta gente chega e fica ali estagnado durante anos e anos e anos. Por que será isso? Bora lá! Primeiro passo, lucidez. Lucidez, clareza, entendimento do que é ter um nível avançado de inglês. Eu escuto muito falar sobre fluência o tempo inteiro aqui na internet. Como ser fluente, como atingir a fluência. Mas o que é fluência? O que é nível avançado? Vocês precisam começar a entender o que é isso. Porque o que eu percebo dos meus alunos é que ninguém sabe. Ou então tem ideias super errôneas do que isso significa. Vou dar um exemplo para vocês. Ou melhor, uma pergunta. Uma criança nativa, ela tem 5 anos de idade. E aí, ela é fluente ou não é fluente? Claro que é fluente. Mas ela tem um nível avançado de inglês? Ela consegue ler um jornal, interpretar um texto um pouco mais complexo? Não, né, gente? É claro que não. Então, o que a gente está buscando aqui é aquele inglês que vai te servir para conseguir uma posição melhor no mercado de trabalho, que vai te diferenciar das outras pessoas, que vai fazer com que você consiga aquela tão sonhada bolsa de estudos, que possa, talvez um dia, facilitar o seu processo de migração para outro país. Ou, quem sabe, conseguir conversar com aquele cliente internacional. A verdade é, a gente nunca sabe quando que essas oportunidades vão bater na nossa porta. E não vai dar tempo de você começar a estudar mais inglês ou entender o que é o inglês de nível avançado no momento que elas surgirem. Você tem que começar antes, tem que começar agora. E aí? Qual que é a motivação que você tem que ter para chegar lá? Já sabe que é preciso ter clareza, lucidez a respeito do que significa fluência e o que significa ter um inglês avançado? Vamos para o passo número 2, o conhecimento prático. E o que é o conhecimento prático? É você entender que existe já há muito tempo uma forma padrão de se medir os níveis de proficiência na língua inglesa. Não só no inglês, tá? Mas em qualquer outra língua.
Esse padrão é conhecido como the European Framework of Reference for Languages. Esse daqui, o famoso Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. Gente, esse quadro consegue medir, através de testes, o nível de inglês das pessoas. E é ele que é utilizado como referência na hora da gente construir alguma prova, alguma avaliação em inglês para os alunos. Ele começa no nível A1 e A2, que é o nível mais básico, e vai até o nível C1 e C2. Você nem precisa chegar até o nível C2. A partir do nível C1, você já começa a ter um retorno real de todo aquele seu investimento. No nível C1, você se torna um aluno independente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você passa a aprender por conta própria. Aí sim, você vai ficar livre para criar as suas próprias expressões e desenvolver a sua própria personalidade em outra língua. Quantas vezes alunos já chegaram para mim e disseram: nossa, eu tenho uma outra personalidade quando eu falo português. Eu consigo me expressar de uma forma mais engraçada, divertida, ou até mesmo de forma mais confiante. E quando eu falo em inglês, eu não consigo fazer nada disso. É porque você ainda não é um aluno de nível avançado. Você não tem o seu próprio inglês, o seu próprio jeito de falar. Você tem que chegar no nível avançado para que isso comece a acontecer. E você vai ver que a forma de se expressar em outra língua, no seu lado profissional e até no lado pessoal, porque convenhamos, gente, o lado pessoal também importa, né? Você ter a capacidade de fazer amizades e se relacionar com pessoas em outro idioma abre muitas portas. Ok, já sabemos agora como medir o nível de inglês avançado. Mas e aí? Eu não disse que era muito simples chegar no nível avançado? Tá, eu sei medir, como é que eu chego lá? Como é que eu vou chegar nesse nível? Como é que alguém vai medir o meu inglês e vai saber que eu tô nesse nível? Gente, é por isso que eu tô aqui. Eu estou começando e eu vim para o YouTube trazer uma proposta diferente para pessoas que estudam inglês há muitos anos. Nós precisamos de um prazo, the deadline. É isso mesmo. Enquanto você não colocar um prazo na sua vida, para quando você vai de fato investir no seu inglês avançado e chegar nele, isso não vai acontecer para você. E qual que é a melhor forma de fazer isso? Ah, vou marcar uma viagem, ou vou esperar alguém marcar uma reunião com um cliente para eu me preparar para uma call. Não, gente, não. Não. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos marcar uma prova, uma avaliação. Existem algumas opções de certificações de proficiência na língua inglesa que são reconhecidas no mundo todo. Esse tipo de certificado é o que vai fazer você entender de vez o que você precisa estudar para ter um inglês de nível avançado, que seja relevante de verdade no mercado de trabalho, porque não é todo tipo de inglês hoje que é relevante para o mercado de trabalho. Pessoal, ao marcar essa prova, ao criar esse prazo, você aumenta muito as suas chances de sucesso. E é para isso que eu estou aqui hoje. Eu quero ajudá-los a escolher uma prova, investir nisso e ver de forma prática, real, praticamente palpável, o nível do seu inglês triplicar num período de 6 meses, 5 meses. Nós vamos aqui, a partir de hoje, neste canal, falar sobre inglês avançado, sobre quais certificados são os melhores para você. Se você gostou desse vídeo, continue aqui no canal
e acompanhe. No próximo vídeo nós falaremos dos certificados. Quais são eles? Qual é o que eu mais recomendo para você? Como marcar essas provas? E o principal, como se preparar da maneira correta para essas provas. Vocês não têm nada a perder, só têm a ganhar. E finalmente, com um prazo curto e definitivo.